Fala pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui, eu e meu parceiro de sempre, Felipe Romero, eu falando com você, Alan Nascimento, e é uma alegria poder mais uma vez estar aqui junto para poder falar sobre coisas que inspiram pessoas, coisas relevantes, que edificam pessoas e que transformam pessoas e que impulsionam pessoas. Este é mais um episódio e nós temos a alegria de estar aqui mais uma vez, junto da sua companhia aí do outro lado da tela, que nos incentiva, nos encoraja a continuar fazendo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. E é uma alegria mais uma vez estar aqui com você. É isso aí, galera. Muito boa noite. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. E eu quero desde já pedir para você deixar o seu like aqui, ó, nesse vídeo. Inscreva-se no nosse canal. Vá lá também no nosso Instagram, Carralcast, no nosso TikTok, Carralcast. Assim, quando você dá o like aqui nesse vídeo, quando você se inscreve, você demonstra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e ajuda ele a alcançar mais pessoas ainda. Então, ajuda o Carralcast, que eu tenho certeza que muitas vidas serão edificadas. É verdade, Felipe. E graças a Deus, todas as pessoas que passaram por aqui, além de ter compartilhado histórias inspiradoras, né, também puderam nos edificar. Sim, demais. Né? Porque a gente está aqui, mas também a gente aprende, a gente também partilha, a gente também é edificado e nós temos a certeza que você que está do outro lado da tela também é de alguma forma abençoado. Então, como o Felipe disse para você agora, compartilhe esse conteúdo, comenta aqui embaixo aqui também e se inscreva nas nossas redes sociais que vai nos ajudar a pulverizar, mandar mais longe esse conteúdo. Exato. E esse episódio, Felipe, como todos os outros, tem, né, o patrocínio aí, a parceria aí, o oferecimento de parceiros especiais. E eu quero começar falando de um deles, que é o Cota Fácil. Sim. O Cota Fácil, que é uma empresa de soluções financeiras. Então, se você procura algum tipo de solução financeira, seja investimento, seja consórcio, seja consignado, seja a realização de um sonho, da compra de um equipamento, de um aparelho, de uma viagem desejada, você pode procurar, então, Cota Fácil. Então, no Instagram, para mim não errar e para você também não procurar errado, tá aqui o Instagram deles aqui, é cotafácil.pg. Então, soluções financeiras, crédito, seguro, financiamento, viagem, cotafácil.pg. Um abraço a toda a equipe do cotafácil.pg. E também, olha, quem tá aqui na sequência aqui, ó, Espaço Ebenezer Podologia, tratamento completo, saúde dos seus pés. Lá, o Espaço Ebenezer oferece também reflexologia, laser terapia, tratamento de fungos, rachaduras, infecções. São diversos tratamentos e com certeza você vai ter um atendimento ali totalmente humanizado, um atendimento diferenciado, porque quem está lá é uma super profissional, Joyce Bastos. Inclusive, nós teremos uma novidade daqui a pouquinho aqui com a convidada dessa noite, que vai poder falar com mais propriedade sobre isso. Felipe. Exatamente. Também está conosco a Paloma Costa Fotografia, sua fotógrafa desde o nascimento. Fotografias de parto, gestante, infantil, festas, família. Desde o nascimento do seu filho, a Paloma faz o acompanhamento até ele 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quantos ensaios você quiser fazer, eu tenho certeza que a Paloma é a melhor pessoa, é a pessoa mais indicada para isso. Então, a Paloma atende na Baixada Santista e também na Grande São Paulo. Então, procura lá no Instagram dela, é Paloma Costa Fotógrafa. Paloma Costa Fotógrafa. Que você com certeza será atendido com excelência, assim como eu e minha família já fomos atendidos, como outras pessoas, outros amigos. Então, procura lá Paloma Costa Fotografia. Também está conosco a Liza Beauty. Liza Beauty, estética e cuidado pessoal. Ó. A Liza é especialista em transformar sua autoestima com a beleza natural. E aqui, ó, na sala nós temos 2 clientes dela que podem testemunhar, né? Tá levantando a bandeira aí, né? Podem testemunhar. Ó. A Liza, ela, além de fazer esses procedimentos de nanofios, lash design, laser, ela também dá curso na área. Então, você que deseja entrar na área, a Liza é a profissional mais indicada para você. Nós indicamos de olhos fechados, confiamos 100% no trabalho da Liza. E lá Liza Beauty, na verdade,
Procura ela lá no Instagram, Liza Beauty, que eu tenho certeza que você também será atendido da melhor maneira possível. E também... Felipe, só antes de aproveitar aí, um adendo aí, ela, como você falou, é importante a gente lembrar que ela é treinadora de pessoas, Exatamente. especialista, e acabou de formar uma turma agora recentemente, Sim. a gente estava acompanhando lá pelo Instagram. Então você que, como o Felipe acabou de falar, quer ingressar nesse universo da beleza, que é um universo que movimenta bilhões todos os anos, que é o mundo da beleza, da estética. Você tem aí uma referência aqui na Baixada Santista, que é a Liza, né? Exatamente. Procura lá Liza Beauty no Instagram. Também está com a gente, por último, mas não menos importante, a Lavanderia da Cidade, que fica lá em São Vicente, na rua 11 de junho, número 96, loja 5, no Centro Comercial Itararé. E, inclusive, a promoção continua. Ó, você levando até 50 peças de roupas até as 10 da manhã, você pega ela no final do dia até às 18 horas por apenas R$40, ó, 50 peças de roupa. Até 50 peças, você levando de manhã até 10h30 da manhã, você pega no mesmo dia. Então vai lá, você que deseja ter o tempo livre, deseja ter mais liberdade para fazer aquilo que você gosta, aquilo que você deseja, cuidar da sua família, leva a sua roupa lá, que a Lavanderia da Cidade cuida da melhor forma, deixa ela cheirosa, passada, né, Alan? Limpinha, e eu tenho certeza que a Dona Carmen vai também atender vocês com excelência, com a excelência devida. Então é isso. Esses são os nossos parceiros. Inclusive, quando você for lá num dos nossos parceiros, fala que você assistiu aqui no Carral, entre em contato e fala, eu assisti lá no Carral e tal, o pessoal indicou você, que eu tenho certeza também que vai rolar com certeza, um descontinho, vai ter um brinde, desconto aí, um brinde, um café, né? Com certeza, um tratamento totalmente diferenciado, com certeza, e você não vai se arrepender. Bom, Felipe, então já falamos aqui os nossos parceiros, o qual esse episódio tem aí junto, e nós temos a alegria de tê-los conosco também nessa parceria. Mas sem mais delongas, vamos para a vinheta, então? Roda a vinheta. Roda a vinheta. De volta por aqui no Carralcast, o podcast da influência cristã. Você já sabe, Carralcast, o podcast da influência cristã. Aqui nós temos sido plataforma para, através das histórias das pessoas, inspirar você que está aí do outro lado da tela, para que você também seja uma pessoa relevante aonde Deus tem te colocado e que você, assim como nós temos feito aqui, inspire tantas outras pessoas para que, então, assim a gente crie um movimento de inspirar pessoas que inspiram outras pessoas. E este é o grande objetivo do Carral. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Mas, sem mais delongas, hoje nós temos aqui uma convidada super especial que já tratou do teu pé, né, Felipe? O meu ainda tem que ir lá dar ir lá dar um cuidado lá, né? Ela que é especialista na área aí também, super profissional. Nossa irmã querida na fé, a nossa irmã aqui com a gente hoje, Joyce Bastos. Seja muito bem-vinda, Joyce. Seja Tudo bem? Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Com certeza, compartilhando com vocês o melhor da área da podologia. É isso aí, muito bom. Legal. É uma alegria para a gente também ter você aqui. A gente já estava planejando, né, Felipe, Sim, de trazê-la aqui para poder falar a respeito daquilo que Deus tem feito na sua vida, sobre a sua área de atuação, sobre a sua história na jornada da fé. E para a gente é uma honra ter você aqui. Você que é uma mulher de Deus, a gente acompanha de perto e trazer, né, um pouquinho da tua bagagem aí e poder compartilhar com as pessoas que nos assistem. E a gente queria começar esse episódio, Joyce, ouvindo de você um pouquinho da sua história de vida. Né? Todo mundo tem uma história de vida, assim como eu, assim como o Felipe, assim como a Jennifer, que está aqui hoje também com a gente no estúdio. Queria que você compartilhasse um pouquinho da sua história de vida e, junto a isso, também a sua história na fé. Não fique à vontade, então, para falar um pouquinho da sua história de vida e história da fé também. Amém. Eu praticamente iniciei, né, o conhecimento do Evangelho desde muito pequena. Eu falo de berço evangélico, como muitos falam, né? sim. Pelo fato de muito nova já conhecer a Cristo com meu pai pastor, né?
e através dos meus pais que eu fui influenciada e conduzida a conhecer o Evangelho. Reconhecer Deus e ter a revelação, a palavra correta, né? A revelação do Evangelho. Sempre chamava as crianças lá na frente. Quem quer aceitar Jesus sempre estava indo lá, levantava a mão e aceitava. Mas sempre tem aquele momento, foi na fase da adolescência, que eu tive a revelação do Evangelho, sempre tive o temor. Desde muito nova, eu sempre falava que eu não tinha medo do inimigo, né? Mas eu tinha medo, né? E temor, eu falava medo, mas era o temor da mão de Deus. Sim. Por conhecer mesmo, né? O poder dele, as experiências que através dos meus pais, né? Ele transmitia para mim. E isso foi de grande valia. Sempre trabalhei com Ministério Infantil, sempre fui muito ativa, né? Desde muito nova, e conforme foi crescendo, foi cada vez mais despertando o desejo e o anseio de estar na casa do Senhor, de falar do amor dele, e de início foi, né, assim a minha caminhada, e na adolescência que realmente eu tive essa revelação. Eu lembro que eu estava em casa, né? E ali eu comecei a ter a experiência de sentir a presença de Deus. E ali eu tive a certeza, né? Em casa mesmo, eu tive a certeza que Deus era o único caminho, né? Sim. E foi assim que realmente o Espírito Santo ele veio. Ali também eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Nesse momento, nessa experiência. E foi dessa forma. Glória a Deus. Que legal. Por isso. Glória a Deus. A gente vê diversas histórias, já vimos aqui diversas histórias de pessoas que nasceram no Evangelho e tiveram a revelação na adolescência e tal. Mas um detalhe aí é que a revelação mesmo foi em casa, né? Foi. A gente sempre fala do ambiente de igreja, né? O ambiente de célula, enfim. Mas Sim. em casa, né? É diferente. Sim. Diferente não, né? Deus, ele age da forma que ele quer, né? Verdade. E se revela aonde ele quer pra gente. Mas acho que é a primeira vez que alguém conta que em casa, assim, teve a revelação. Mas a gente vê uma questão aí muito, muito interessante, que na mesma medida que nós ficamos agora aparentemente meio chocado, né, positivamente falando, mas deveria ser habitual, sim, né? Sim. De que a revelação acontecesse nas crianças por meio do discipulado dos pais e certamente no ambiente do lar, da casa, da família, ali onde a família está, né? E isso deveria ser muito mais habitual, e acredito que traz uma reflexão para a gente. Sim. Isso, né? De o quanto a gente precisa fazer do nosso lar o nosso lugar mesmo de o nosso primeiro ministério, né? Primeiro culto que a gente e as experiências que as crianças precisam e que a gente deseja que elas tenham, precisa começar dentro das nossas casas, né? Isso é interessante demais. Que lindo, viu, Joyce? Sim. Esse pouquinho do que você compartilhou até aqui. E aí até agora, graças a Deus, nunca saiu fora da presença, ou teve algum momento assim de rebeldia, daquele momento de adolescência, de querer buscar outras coisas, de respostas. Eu tive, sim. Olha esse aí, momento. Tá vendo? Não cheguei a me desviar, né, como muitos falam, me afastar, sempre me mantive ali, mas teve um momento, sim, eu estava no último ano, né, do ensino médio, e muitas amigas, né, vamos numa festinha, vamos num... E aí teve um dia, essa experiência até falo, e é até engraçado, entre aspas, né, que eu fui nessa festa. Primeiro era um aniversário de uma amiga, e eu falei para minha mãe, né, mãe, eu posso ir no aniversário dessa amiga? Ela, sim. E quando eu cheguei, né, levei o presente, tudo, fui. E depois de lá, ia rolar uma outra festa,
O after, que nem o pessoal chama. E ali me despertou, eu acabei indo, só que eu não avisei a minha mãe, né? Aquela vontade de conhecer, porque até então nunca conheci, né? Nunca cheguei em balada, nada disso, mas especificamente essa festa, era até época de junho, né? Festa junina e tudo. E eu fui para o aniversário, depois de lá eu fui para essa festa. A experiência não foi a que eu imaginava, mas eu cheguei assim, né, a beber algo alcoólico, vamos se dizer assim, a primeira vez. E quando eu cheguei em casa, estava lá a minha mãe. E aí ela olhou assim para mim e falou: para onde você foi? Né? E aí eu falei para ela: eu fui para o aniversário. Ela: Deus falou para mim que você foi para o aniversário. Ainda questionei ele, mas ela vai para outro lugar, né? O Espírito Santo dizendo. Eu já vi esse testemunho de uma outra pessoa. Né? Ela vai para outro lugar. Só que ela vai para o aniversário, de lá ela vai para esse outro lugar. Mas ela saiu daqui com presente na mão, realmente ela foi. E ali naquele momento até olhei assim, falei: nossa Deus, que fofoqueiro, né? Mas foi o único momento, e mediante aquele momento que minha mãe chamou a atenção e conversou tudo, eu fiquei com um temor maior ainda. Então, depois daquele dia, nunca mais eu tentei, né, querer conhecer o mundo, ou o que seja, né, que ele atrai, porque ali eu consegui ver realmente que o Espírito Santo estava Então foi só essa única experiência. Foi essa única experiência. De uma festa. Ó, deixa eu adivinhar aqui, ó. Você já foi dormir e sua cama estava com cheiro do óleo da unção, né? Com certeza. Toda madrugada. Glória a Deus. Glória a Deus que Deus te preservou, né? Porque exatamente. A gente sabe que nessa fase da vida, que é a adolescência, ali o começo da adolescência, principalmente no ambiente escolar, que os amigos querem testar a nossa fé, e a gente, para ser aceito, né, para fazer parte daquele grupo, para se manter em um grupo, a gente acaba cedendo, exatamente, né, algumas coisas, mas graças a Deus, Deus te preservou, que num tempo curto, de uma noite, você já foi, né, graças a Deus, já capturada pela presença do Senhor e permaneceu. E Felipe, eu não sei se você lembra, mas a Joyce, ela já fez missões em um outro país. Sim, né? Foi no certeza. Paraguai? Foi. Quando que foi isso, Joyce? Lembra aqui pra gente? Foi juntamente com o Heleno, óbvio. Foi, né? Juntamente com meu esposo. Nós não tínhamos os nossos filhos ainda. Lembra o ano? E não me recordo agora o ano exato. Mas eu sei que hoje meu filho está com 9 anos e eu vim para cá gestante dele, né? Então tem já uns 11 anos, porque nós ficamos lá há 2 anos. Sim. Então, uns 11 anos já tem que a gente passou por essa experiência no Paraguai, né? Foi uma experiência única, onde ali nós podemos crescer espiritualmente, conhecer. Eu sempre falo que nós não sabíamos o que era depender totalmente de Deus. E nesse momento a experiência foi que realmente a gente aprendeu a literalmente depender totalmente dele, em tudo, literalmente. Então, missões não é aquilo que o pessoal fala de... Que é o oba-oba que o pessoal fala. Não. É sério, né, o negócio, né? Sério, muita porque de repente tem pessoas que estão achando que foi viajar. Vou viajar, vou dar um rolê. Não. Né? Vou conhecer outras culturas. Sim. Não é bem assim na prática, Não. E quando a gente foi para o Paraguai, nós não tínhamos a experiência de como seria, né? Na verdade, a gente aceitou a missão. Ali Deus falou, foi até engraçado, né? Deus ministrou em mim, falou comigo, e o pastor tinha até feito o convite para o meu esposo, e ele falou: se a minha esposa concordar, amém. Sim. E foi engraçado que os dois concordaram, né? Então, realmente, Deus estava ali
nos guiando e nos direcionando. E só que a gente não conhecia a cultura, né, exatamente do país e nem a língua, né? E então o início foi bem difícil, né, a experiência. Eu virava para o meu esposo e falava: eu tô com dor de cabeça porque essas pessoas falam e eu não consigo entender. Então foi bem difícil, mas nós aprendemos, né? Até nisso nós aprendemos. Deus nos ensinou e aprendemos a língua, mas já tem muitos anos. Buenas noches, sabe? Não, legal. Eu acredito que tenha sido desafiador, né? Pelo pouco que eu conheço, assim, um pouco da história do Paraguai, é um país ainda em algumas regiões, a infraestrutura é um pouco... Né, eles foram... sofreram algumas coisas relacionadas à guerra, né? Sim, até hoje reverbera algumas aliança. Coisas, né? E eu acredito que tenha sido desafio, né? Foi. Em diversos momentos. Muito desafiador, porque ao mesmo tempo, né, que eles são bem... o Paraguai, nós fomos bem acolhidos, Sim. né? E ao mesmo tempo teve esses momentos que eles também se sentem ainda um pouco retraído por conta de toda a trajetória, né, de tudo que eles passaram em relação ao Brasil, mas graças a Deus a gente foi bem acolhido. Ainda há uma ferida, né? Ainda há uma ferida na nação por conta da guerra contra vão passando as gerações, acho que vai diminuindo um pouco, mas ainda... E as relações, né? Sim. E ainda mais, né, pelo fato da gente entrar, né, com a verdade do evangelho, tem a questão da cultura, né? Sim. Então, a forma que eu aprendi a viver, né, no evangelho, até a forma de falar, de se portar, de vestir, de tudo, era totalmente diferente da forma da cultura deles, né? A minha cultura brasileira era totalmente diferente. Então, a gente encontrou, né, esse impacto bem grande de início, mas aos poucos a gente foi se adaptando à realidade deles, porque nós temos que entender que nós não temos que levar a nossa cultura em si, mas sim, né, a cultura do evangelho, sim, mas não a nossa cultura brasileira. Nós temos que se adaptar a deles. Interessante, esse ponto é interessante, né? Já é um choque a gente entender isso, que a gente não tem que levar a nossa cultura quanto nação, mas nação da terra, mas se adaptar àquela cultura local para que se abra a porta e o coração para que eles possam receber a palavra, né? Isso é interessante. Mas que lugar do Paraguai? Hernandárias, o nome da cidade. Fica... Passando Ciudad del Este, a próxima cidade já é de Hernandárias. Legal. Vocês têm contato ainda hoje com... Nós temos contato com eles até até hoje. Pessoal lá, depois inclusive eu mando um abraço, né, para Linda. Um abraço em espanhol. Em espanhol é... Sim, les extraño mucho. Eu sinto muita saudade deles. Legal, é mesmo. Inclusive, um tempo atrás veio um pessoal, né? Um aniversário, eles estavam por aqui, né? Sim, eles estavam. Eu esqueci o nome do rapaz. Não tem problema. Mas eles vieram sim, participaram até do aniversário de 5 aninhos dos Gêmeos. E a gente sempre tem o contato. Tem o ano retrasado também, vieram um outro pessoal que ficou lá na nossa casa. Pensa um dia com certeza. Sempre programamos para ir, nós iremos sim, eu e meu esposo, e agora com os filhos, né? Porque nós não tínhamos ainda as crianças, e agora com eles. O campo missionário, eu acredito, nunca estive no campo missionário em tempo integral, mas eu acredito que dá uma baita de uma experiência na vida daqueles que estão no campo, né? Em conhecimento, em cultura, em troca, em olhar para as realidades e ver, né, como as pessoas vivem, como elas estão. Isso é importante. Eu acredito que se todos nós tivéssemos oportunidade de ter uma experiência no campo, nos agregaria demais, né? E também valorizaríamos muito questões que talvez hoje a gente deixe dar de ombro, né? Sim. Né? Seria importante para todos nós, né? Com certeza. E aí as coisas foram acontecendo, né, Joyce? Vocês voltaram lá do Paraguai. Nós retornamos, né?
queria, como era o primeiro filho, queria estar próximo e mais perto, né, da família. Sim. Primeiro filho, primeiro neto, né, da parte materna. E com isso nós retornamos novamente para o Brasil. E desde então nós iniciamos os trabalhos de missões, mas aqui no Brasil mesmo. Amém, amém. E aí, já partindo um pouquinho para a área que você atua hoje, como é que você foi influenciada? Sempre gostou de estética? Como é que a podologia chegou na sua vida? A podologia, ela de início não foi, né, a primeira atividade. Sim. Eu iniciei a minha carreira como manicure, né, inicialmente, e a minha mãe tinha um salão de beleza e com isso fui influenciada, né, vendo a outra profissional que sempre trabalhou com ela. Então, desde muito nova, eu iniciei eu tinha 11 anos quando eu iniciei com a profissão de manicure. E fazendo, né, na minha profissão, fazendo as unhas, eu gostava muito dessa parte mais da limpeza em si. Sim. Uma limpeza mais profunda. E com isso, os próprios clientes sempre falavam: Joyce, por que você não faz podologia? Né? Um falava, outro falava, tentei pesquisar e falava, mas é quase uma faculdade, o tempo, né, de estudo, porque a podologia em si são 2 anos praticamente, né, o técnico de podologia que a gente estuda. E com isso, eu decidi mesmo, quando realmente o pé de um dos clientes teve, né, um problema, e ali eu não soube lidar e resolver. Foi assim que eu decidi, não, eu não vou mais tentar resolver o problema dessa forma, porque o pedicure, ele trata a estética. Sim. Né? E a podologia é o contrário, ele trata a saúde mesmo dos pés. E com isso, eu comecei a estudar e cada vez mais passei a amar essa profissão. Sim. E muitos até olham e falam, nossa, mas você gosta. Gente, eu amo a podologia, né? E eu amo o que eu faço. E principalmente, né? Eu consigo transmitir e cuidar, né, das pessoas. Porque normalmente as pessoas chegam com dores, né? A maioria chegam com dores, com problemas. Então, a podologia em si, ela trata vários tipos de patologia, vários problemas, né? Eu sempre falo que não é simplesmente só as unhas, né? Tem a pisada. Então, na podologia também eu posso atuar em vários segmentos, né? Eu posso escolher. Então, eu escolhi a laser terapia, Sim. que é o que trata em relação aos fungos, bactérias, que dá muito nas unhas, nos pés em si. Sim. Então, eu fui direcionada e comecei a gostar, a querer conhecer mais sobre a atuação, como o fungos ele age através da laser terapia eu fui me aprofundando cada vez mais. Não, legal. Dá para fazer até Eu tirei uma chave aqui, ó, do que a Joyce compartilhou, porque a pedicure e a manicure, ela trata do raso, e a podóloga trata do profundo. Do profundo, é isso aí. E o nosso relacionamento com Deus, ele quer que a gente seja profundo. Aí, tá vendo? É isso aí. Peguei essa E, na verdade, chave. a podologia trata de uma área muito sensível, que é a base para manter todo o exato. resto do corpo Exatamente. de pé. São os pés, né? Exatamente. Então, se a saúde do pé não estiver boa, vai afetar certamente todo o resto do corpo. Exatamente. Né? Até pelas pisadas que eu sempre falo, né? As pessoas chegam, quero resolver o problema das unhas em si. Eu falo, gente, mas é todo um contexto. Sim. Todo o corpo, né? Reflete. Tanto é que nós conseguimos, através da reflexologia, que é uma massagem mais específica, reflete todos os sistemas do organismo, né? A gente consegue detectar até como uma forma preventiva, né? Se tem alguma comorbidade a pessoa, e a gente consegue detectar através da podologia, só não tocar. Tem que marcar o dia da minha consulta. Jennifer, já marca aí. Eu tenho que marcar o dia da minha consulta lá, porque o negócio tá feio. Trata aqui, a parte
emocional, também a gente consegue, através da massagem da Reflexo, tratar Legal, tudo. hein? E como que tá esse mercado, Joyce? Assim, você que tá imersa aí na podologia, há conferências, há convenções, como que a profissão é vista diante da lei, é regulamentada? Como que funcionam esses detalhes? A podologia em si, né, a tecnologia vai avançando, graças a Deus, né, e com isso sempre está surgindo coisas novas, né. A podologia, ela está sendo regulamentada, né, já foi o estado de São Paulo, já está sendo, tem uma comissão, né, de pessoas à frente disso, infelizmente ainda não foi totalmente, mas estamos caminhando para isso, para que realmente tenhamos essa autonomia, porque e aí passaremos, como a podologia em si, a gente consegue atuar apenas sendo técnico de podólogo, né? Técnico da podologia, então nós teremos que ter uma área acadêmica. Sim. E aí, com isso, tanto podemos, né, fazer da podologia ou escolher uma outra, tanto a fisioterapia, por Sim. exemplo, outros tipos de áreas correlatas. De áreas, isso, exatamente. Para cada um vai atuar numa parte, né? Em desenvolver palmilhas, por exemplo, né? Por conta da pisada, marcha. Até para os tratamentos de fungos, eu sempre explico para os meus pacientes que tem coligação, né? A forma de pisada com a coluna em si. Então, tudo isso reflete. E aí tem um nicho bem grande. Bem grande em relação a isso. E a fé? Agora, como que a gente faz, você sendo uma serva de Cristo, trabalhando com pessoas, cuidando da saúde dos pés das pessoas, como é possível, dentro desse ambiente, que é um ambiente profissional, ainda assim ser relevante nessa área como profissional, mas também refletir o amor de Cristo sobre as pessoas que estão sob os seus cuidados? E aí eu quero estender também a Joyce, como vocês viram aqui, a nossa parceira, no Espaço Ebenezer. Já conta um pouquinho de onde surgiu o nome Espaço Ebenezer, né? E como você faz para ser influência, né? Sim. Como o Alan falou. Espaço Ebenezer surgiu depois de uma oração e de uma revelação que Deus deu ao meu esposo, né? E com isso surgiu a Espaço Ebenezer. O nome em si já traz uma curiosidade no momento que o paciente adentra, né? Tenho várias experiências em relação a isso. Eles perguntam de onde que é, né? Se é um nome de família, né? Alguns que não conhecem. Outros vêm a Espaço Ebenezer já sabendo, e por conta disso, né? Teve até essa semana uma experiência sobre isso. Eu vim pelo nome, então eu acredito que você é cristã, sim. Aí eu falei, sim, graças a Deus. E outros que não conhecem a Cristo perguntam, e ali eu já começo a explicar de onde surgiu, né? Que é um nome hebraico, e ali eu começo a explicar e já falar do amor de Deus de uma certa forma, e ali as pessoas, nossa, toda vez que eu entro aqui eu sinto uma paz, eu sinto uma alegria diferente, e com isso, essa é a forma que nós temos influenciado e levado a palavra de Deus. Legal. Através simplesmente do nome. Exato. Isso que é empresa com propósito, né? Exatamente. Foi intencional. Exato. Maravilha. Que bênção, viu? Que bênção saber que os servos, os filhos têm se posicionado e utilizado também as suas profissões, seus talentos para glorificar Deus e servir as pessoas, mesmo que através de uma atividade profissional ainda é possível a gente, né, apontar para o Criador de todas as coisas e não só cuidar dos pés das pessoas, mas ouvir muitas vezes as histórias, né, das pessoas que às vezes encontram naquele lugar, naquele momento, um ouvido para ouvir seus relatos, suas histórias, suas dores. Isso é interessante demais, né? Muitos falam quando adentram lá, né? É um espaço mais tranquilo, né? Mais aconchegante, mas o interessante é que eles já entram
falando que é um ambiente diferente realmente, que transmite paz. Muitos perguntam, né, se eu sou cristã, muitas vezes também através de louvores, né, que a gente deixa baixinho, principalmente no momento da massagem. As pessoas falam, nossa, estou me sentindo mais tranquila. E ali começam a compartilhar, né? Sentem uma confiança, começam a partilhar sobre a vida em si. E eu acredito que, de uma certa forma, o Senhor me usa, né? E as pessoas saem, muitos choram, outros me pedem oração, né? Me chamam, perguntam, onde é a sua comunidade, onde que você congrega. Então, eu acredito que nós temos sido instrumentos de Deus para levar essa mensagem de Cristo, né? De uma certa forma, há muitas vidas que anseia, né? Por várias vezes, já tive várias experiências com pacientes de, olha, eu senti muito a presença de Deus. Nossa, Joyce, você tem uma oração. e ali no momento mesmo, no ambiente mesmo de trabalho, a gente tira um tempinho, por mais que esteja corrido, tira um tempinho, porque nosso primeiro intuito, né, é levar essa semente. Sim. Né, através até mesmo das minhas redes sociais, que é uma rede mais profissional, mas eu sempre estou deixando uma mensagem nos stories de Cristo, um devocional que eu faço, e dessa forma, muitas pessoas realmente têm sido ministradas, porque elas me procuram e falam, né? Glória a Deus. Então, Glória a Deus. 2 recados aí para você que está nos acompanhando nesse episódio maravilhoso com a Joyce Bastos. Primeiro, se você é dono de empresa, se você é gestor de uma empresa e tem autoridade sobre a empresa, você deve compartilhar a sua fé. Você deve se posicionar, você deve deixar o ambiente conforme a orientação de Deus, para glorificar a Deus. Você não deve se envergonhar e nem se omitir dessa responsabilidade. Sim. Esse é um dos primeiros pontos. Eu estava ouvindo aqui a Joyce falar, o nosso irmão que esteve aqui agora há pouco tempo gravando, o Anderson. De comércio exterior, o Anderson e esqueci. O Flávio. O Flávio também falou sobre isso, e é uma coisa que a gente acredita muito. Se sim. Deus te deu uma empresa, se te colocou na posição de ser gestor de uma empresa, você não pode se omitir, você não pode se esconder, né? Exato. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, se você está assistindo e precisa de uma profissional talentosa, dedicada para cuidar dos seus pés, pode procurar a Joyce. Exatamente. Tem um cuidado todo especial, uma mulher de Deus. Você que é cristão aí também, pode procurar a Joyce. Exato. E é interessante, não tem como deixar de fazer essa ligação, porque uma das passagens mais simbólicas de Jesus na Bíblia e aqui na Terra foi ele lavando os pés dos discípulos, né? E cuidar dos pés é isso, né? Exatamente. Glória a Deus por isso, e é um privilégio eu estar nessa missão, e inclusive essa parte me toca muito, né? Dessa questão do cuidado, né, dos pés. Então, realmente, nós fazemos com amor, porque tudo que nós fazemos tem que ser com excelência. Né? Então, eu sempre procuro oferecer, né? Nós temos que, na nossa profissão, ser íntegros, né, em tudo que a gente faz. Então, a minha maior preocupação é essa, de entregar, né, não só o resultado, né, ali a pessoa sair aliviada e depois dizer, nossa, Joyce, como eu estou bem agora, eu estou sem dor. Então, eu fico muito mais alegre, meu coração se alegra muito mais com isso, e principalmente, né, essa mensagem que é transmitida, porque através da nossa forma de andar, de falar, de portar, de agir e de fazer um bom profissionalismo, que a gente também está levando essa mensagem, né? Então, esse é a minha maior preocupação e a minha missão. Exato, e a Joyce também já cuidou de muitos pés missionários, né, Alan? Com certeza. Os pés que foram enviados aí para as nações. Com certeza. Isso é poderoso e profético. Exato. Tem as mãos Amém. ali da Joyce sobre aqueles pés que estão Amém. caminhando por lugares Exatamente. que a gente não consegue estar.
mas está lá o cuidado da Joyce também. Estava falando dessa passagem quando Jesus lava os pés dos discípulos, mas também tem o privilégio daquela mulher, né? Ah, sim. Que derramou Perfume do mais Exatamente. caro. mais caro do que ela tinha ali Sim. de mais precioso, e depois teve a honra de enxugar com seus próprios cabelos. Então, através da sua carreira, da sua profissão, que você seja uma pequena Cristo aí, um pequeno Cristo aí, revelando quem ele é através do seu trabalho, através da sua atuação, do seu cuidado sobre a vida das pessoas que chegam ao Espaço Ebenezer. Exatamente. Muito bom, né, Felipe? Não, maravilha. Será que tem inspirado as pessoas que estão assistindo? Com certeza. Com certeza. E não esse tenho é o grande dúvida disso. propósito do Carral, né? E a gente quer que você nos ajude nessa missão, compartilhando essas histórias, como a da Joyce, como todas as outras que passaram até aqui, para que outras pessoas sejam alcançadas, inspiradas, encorajadas, motivadas a se posicionarem. Exatamente. E já quero deixar o convite aqui para o Heleno. O Heleno vai compartilhar Por também favor, as histórias dele com aqui com a gente, né, Alan? Isso, Heleno também. Heleno que é a esposa da Joyce também. Sim. Também está atuando numa área muito legal, que também é cuidar de pessoas, cuidar da saúde das pessoas. E com certeza o convite já está feito aí para o Heleno. E aqui, hein? Aqui. Já foi feito nos bastidores, mas aqui aí diante da audiência. Aí Bem massoterapeuta. nós temos aí, estamos aí reforçando esse convite. Bom, estamos chegando ao fim, né, Felipe? Estamos chegando ao fim, infelizmente. Teríamos aqui muitas histórias, mas não faltarão oportunidades. Mas antes de terminar, a gente quer dar mais alguns recados. Logo, logo nós estaremos aí com o nosso movimento do Carral. Exato. E nós anunciaremos aí nas nossas redes sociais. Ore por isso, para que dê tudo certo, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Também quero agradecer a Deus aí pelo Estúdio DG, né? Que tem aberto as portas aqui para receber o Carral. O estúdio que é parceiro nosso, aí aproveitar e mandar um abraço para o nosso parceiro que está lá em Portugal, o Adilson. Também quero agradecer hoje em especial a senhora Jennifer, que está ali com a gente. Hoje. Está na técnica ali nos ajudando, acompanhando. Obrigado. Dupla jornada. Dupla jornada. My friend. Mas também mandar um abraço para o Vitão, para o Matheus, né, que também está sempre com a gente, a nossa equipe aqui do Carral. Muito obrigado pela parceria de sempre. E para finalizar, né, Felipe? Vamos pedir para você deixar uma mensagem para a nossa audiência, para o público que está nos acompanhando, aquela mensagem do coração, que inspira, né, que encoraja as pessoas. Aí a gente vai pedir para você olhar para aquela câmera ali e deixar a sua mensagem. A mensagem que eu trago hoje é que nós somos instrumentos na mão do Senhor, né? E todo instrumento, ele tem que ser usado. Então, na nossa missão, a missão que o Senhor nos trouxe, né, para fazer nessa terra, que nós possamos transmitir a missão do Evangelho de Cristo, independente da profissão, independente de onde estamos, né, nós temos que transmitir essa mensagem de Cristo. Amém. Glória a Deus por isso. Muito obrigado, gente. Se tem uma lição que ficou para mim hoje é que Deus quer se relacionar com a gente no mais profundo, íntimo do nosso ser. Não é só no raso, né, Joyce? Não é só no raso. É no profundo. No profundo. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar, por estar junto conosco em mais um episódio. Que você continue sendo influência aonde Deus te colocou, né, Alan? É isso aí. E é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo Carralcast. Deus abençoe. Até o próximo Carralcast. Um abração para vocês.